Olá, seja bem-vindo a mais um webinar da National Instruments. O seminário de hoje será Simplifique o projeto de seu sistema de visão. Meu nome é Renan Azevedo e atualmente exerço a função de engenheiro de produto, responsável por sistemas de aquisição de dados e controle na América Latina. Neste seminário, contaremos também com a participação de um partner da National Instruments, que é a Setup, a qual possui grande especialidade em sistemas de visão, compartilhará essa experiência detalhando os fundamentos desse tipo de sistema. Este webinar está dividido em 4 partes. A primeira parte, ela contempla esses 2 primeiros tópicos que vocês conseguem ver nesse slide. Ela será direcionada mais à parte da plataforma de hardware e software, onde abordarei estratégias que permitirão simplificar o projeto de sistemas de visão de máquina, e mostrarei uma sugestão de arquitetura utilizada pela própria ENAI que poderá lhe ajudar bastante em seus futuros projetos. Logo após, serão detalhados componentes que formam um sistema de visão de máquina e as considerações que você deve fazer antes de escolher os componentes para sua aplicação. Na segunda parte, que são os 2 últimos tópicos desse slide, vamos mergulhar mais profundamente em áreas mais conceituais de aplicações, relacionados, é claro, à visão de máquina. Primeiramente, vou abordar um conteúdo mais avançado que é o uso de FPGA em sistemas de visão, a qual atualmente é uma tecnologia que tem sido muito estudada e usada em tais aplicações e que todo usuário dessa área deve conhecer para saber suas vantagens e saber quando usar ou não usar, mas principalmente entender do porquê usar. Após entender um pouco melhor as vantagens do uso da tecnologia FPGA em aplicações de visão de máquina, vamos mergulhar mais profundamente nos principais conceitos e fundamentos de visão de máquina. Esse último tópico, por ser muito importante para garantir a qualidade de suas aplicações, nós trouxemos uma empresa e partner, que é a Setup, que é especialista em desenvolvimento de aplicação desse tipo, e com isso eles vão explicar os fundamentos para que vocês possam desenvolver suas aplicações. Vamos começar então, e você vai ver nessa primeira parte como simplificar o projeto do seu sistema de visão de máquina. E nesse primeiro módulo, vamos investigar os principais desafios que estão sendo cada vez mais enfrentados por usuários e empresas que necessitam de aplicações de visão e discutir como superar tais desafios. Visão de máquina em linhas de produção tem sido usada em diversos sistemas de automação industrial para melhorar tanto a qualidade quanto o desempenho da produção. Isso tudo por meio da substituição da inspeção manual tradicional realizada por seres humanos. Em cada uma dessas aplicações mostradas neste slide, os dados adquiridos por meio de câmeras são usados para aumentar o desempenho de todo o sistema, fornecendo simples informações de falha durante uma inspeção ou, por exemplo, fechando os loops de controle para a orientação de um robô. Todos nós testemunhamos diariamente a incorporação em massa de câmeras em nossas vidas, como em computadores, dispositivos móveis e automóveis. Mas, nos últimos anos, o maior avanço tecnológico na área de visão mecânica tem sido o poder de processamento. Com o desempenho dos processadores dobrando a cada 2 anos, e o foco contínuo em tecnologias de processamento paralelo, como por exemplo CPUs multicore, GPUs e FPGAs, os projetistas, que são desenvolvedores de sistemas de visão de máquina, podem agora aplicar algoritmos altamente sofisticados para dados visuais e criar sistemas mais inteligentes, que até então não era possível. Este enorme aumento no poder de processamento agora apresenta novos desafios que os desenvolvedores devem enfrentar, que até então não eram perceptíveis. Se considerarmos o caso de uso de adicionar capacidade de visão artificial a um sistema de robô utilizado em linhas de produção, podemos ver mais claramente esses desafios. Esses sistemas são tipicamente concebidos como uma rede de subsistemas inteligentes que formam um sistema colaborativo de controle distribuído. Então, se tomarmos essa abordagem citada baseada em hardware, pode ser difícil porque esses sistemas são muitas vezes conectados através de protocolos que possuem requisitos críticos no que se refere à temporização.
Conectando esses diferentes sistemas juntos através de vários protocolos de comunicação, isso levará a gargalos na latência, determinismo e taxa de transferência. Por exemplo, se um projetista está tentando desenvolver uma aplicação com uma arquitetura distribuída, onde existe uma integração rígida entre o sistema de visão e movimento, este pode enfrentar grandes desafios de desempenho que antes eram ocultos pela falta de capacidade de processamento. Além disso, como cada subsistema tem seu próprio controlador, há uma diminuição na eficiência da CPU, já que nenhum sistema precisa do desempenho de processamento total que existe dentro de todo o sistema. E finalmente, devido a essa abordagem distribuída e baseada no hardware, os projetistas são forçados a usar ferramentas de projeto diferentes para cada subsistema. Isso é especialmente desafiador para equipes de projetos menores, onde uma equipe pequena, por exemplo, ou mesmo um único engenheiro, é responsável por vários sistemas no projeto. Esses sistemas são atualmente o status quo para os projetistas de máquinas. Infelizmente, as tarefas que esses sistemas estão fazendo estão ficando cada vez mais complexas a cada dia, devido às próprias necessidades de inovação das empresas para se diferenciar no mercado dos seus concorrentes, tanto no que diz respeito à qualidade, custo e tempo de produção. A combinação de todos esses desafios vai se somando e forçando os projetistas a adotar uma nova abordagem em seu projeto para atender às próximas demandas de desempenho. Felizmente, existe uma maneira melhor de projetar esses sistemas integrados. Se mudarmos nosso pensamento de sistema de visão baseado em hardware em direção a uma abordagem de projeto baseado em software, que possui, é claro, ferramentas de programação que proporcionem a capacidade de implementar diferentes tarefas de automação, os projetistas poderão atingir resultados que até então seriam muito complicados de alcançar em seu software de controle. Além disso, isso permite que os projetistas simplifiquem a estrutura do sistema de controle usando diferentes tarefas de automação dentro de uma única plataforma. Isso elimina os desafios de comunicação do subsistema, porque agora todos os subsistemas estão sendo executados na mesma pilha de software em um único controlador. Baseado no princípio que vamos ter um sistema capaz de satisfazer as necessidades de computação e controle necessárias de um sistema de visão de máquina, assim como a conectividade a outros sistemas que possuam, por exemplo, controle de movimento e atuação em entradas e saídas, agora precisamos pensar em uma arquitetura de hardware que irá fornecer o desempenho citado nos slides anteriores, assim como as capacidades de inteligência e controle necessária por cada um desses sistemas. Por mais de uma década, a ENA investiu em uma arquitetura que combina um processador e um FPGA interconectado a entradas e saídas, que provou ser uma arquitetura certa para esse tipo de sistema. De fato, houve outros investimentos da indústria que melhoraram ainda mais essa arquitetura, incluindo, por exemplo, o Xilinx Zynq, que combina o processador ARM com o Xilinx 7 Series FPGA. Infelizmente, embora essa arquitetura ofereça muito desempenho e escalabilidade, a abordagem tradicional de implementá-la requer grande especialização, especialmente quando se trata de usar o FPGA. Isso introduz um risco significativo para os desenvolvedores e pode tornar essa arquitetura impraticável ou mesmo impossível. No entanto, usando a abordagem da ENAI, você reduz significativamente o risco de desenvolvimento e simplifica não só o seu sistema de visão, mas todo o projeto, usando uma arquitetura baseada em software comprovada, validada, robusta e certificada por mais de 10.000 clientes da ENAI de diferentes ambientes do mundo que já implementaram soluções com essa plataforma. Todo mundo quer se desenvolver mais rápido, e essa arquitetura elimina a necessidade de ter grandes e especialistas, equipes de projeto, e com isso agora o que eu vou falar mais para frente é que vocês possam entender um pouco melhor essa abordagem para que fique claro a você por que essa abordagem pode ajudá-lo em seus futuros projetos. No caso, a plataforma de software que eu me refiro é o LabVIEW. Eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão assistindo ao seminário já conhecem a plataforma.
E nesse slide vocês conseguem ver mais algumas vantagens e utilizar a plataforma LabVIEW em suas aplicações. Por mais de 30 anos, o LabVIEW tornou engenheiros mais produtivos, ao garantir que eles possam tirar o máximo de proveito dos produtos de hardware e que possibilitem criar capacidade de análise, interface de usuário, qualquer que seja necessário para a sua aplicação, tanto de medição quanto de controle. O LabVIEW ele permite que os usuários desenvolvam suas próprias propriedades intelectuais, construam suas próprias interfaces de usuário e gerencie todo o seu hardware a partir de um único local. O LabVIEW ele também aumenta a produtividade ao abstrair a complexidade de baixo nível e integrar todas as necessidades dos engenheiros e cientistas da tecnologia em um único ambiente de desenvolvimento, ao contrário de qualquer outra alternativa baseada em texto. Além do ambiente de desenvolvimento padrão do LabVIEW, a Yanai também oferece duas opções de software para aplicações de visão de máquina, que é o Vision Builder for Automated Inspection e o Vision Development Model for LabVIEW. As especialidades dessas duas opções de software serão discutidas mais adiante neste webinar, mas ambos os ambientes usam o Vision Assistant, que é uma ferramenta de engenharia de algoritmos que permite projetar um algoritmo de visão adequado para a sua aplicação. A Yanai também fornece uma ampla variedade de hardware para aplicações industriais de visão de máquina. Grande parte do hardware disponível está baseado em uma arquitetura heterogênea, incluindo a plataforma Compact-Hill, a plataforma PXI, controladores industriais e os Compact Vision System, chamados também de CVS. E com isso eu fecho o primeiro tópico do seminário de hoje, mas vamos ver antes um estudo de caso, um exemplo do mundo real, para que vocês consigam contextualizar o que eu estou falando. A Master Machinery é uma empresa taiwanesa que constrói máquinas de processamento de semicondutores. Essa máquina em particular usa uma combinação de visão de máquina, controle de movimento e entradas e saídas industriais para retirar chips de um wafer de silício. Esse tipo de máquina é um exemplo perfeito do que poderia ser melhorado através do uso de uma arquitetura distribuída que discutimos anteriormente. Máquinas como essa possuem um rendimento aproximado de 2.000 peças por hora. No entanto, essa empresa ela tomou uma abordagem diferente e implementaram a abordagem baseada em software e incorporaram em um único controlador todas as necessidades da aplicação, como por exemplo, seu controlador de máquina principal, funções de visão de máquina, sistema de movimento, entradas e saídas e visualização de tudo isso por meio de uma IHM, sendo todas essas funcionalidades programadas em uma única plataforma de desenvolvimento, que é o LabVIEW. Além da economia de custos, por não precisar de subsistemas individuais, eles foram capazes de ver o benefício de desempenho dessa abordagem, assim como um aumento de produção de sua máquina, a qual passou a ser de cerca de 20.000 peças por hora, ou seja, teve um incremento de 10 vezes comparado à solução anterior e comparado, é claro, aos seus concorrentes que usam soluções similares a que eles tinham antes. Um dos principais componentes de seu sucesso foi a capacidade de combinar vários subsistemas juntos em uma única pilha de software, principalmente a visão de máquina e o sistema de controle de movimento. Usar essa aproximação unificada permitiu não somente essa empresa simplificar a maneira que projetam sistemas de visão de máquina, mas como projetam seu sistema inteiro também. Agora que vimos então como escolher a arquitetura de um sistema de visão de máquina, vamos ver como escolher o sistema adequado. Em sua forma mais básica, um sistema de visão consiste de uma câmera que está conectada a um controlador através de um barramento próprio da câmera. O controlador, por sua vez, executa o software responsável pela aquisição e processamento das imagens da câmera, a fim de extrair informações úteis. Embora esse diagrama de um sistema de visão pareça simples, escolher os melhores componentes de hardware e software para uma determinada aplicação de visão pode ser uma tarefa desafiadora. Neste módulo do webinar,
Exploraremos alguns produtos para esse tipo de aplicação e veremos como selecionar os componentes certos para o seu sistema de visão. A plataforma de visão da NI consiste em um software de aquisição e processamento que pode ser implementado em uma grande variedade de produtos de hardware que vão desde smart câmeras, que são as câmeras inteligentes, até desktop de alto desempenho. A NI oferece duas experiências de software diferentes para desenvolver aplicações de visão de máquina. A primeira é uma biblioteca de funções de processamento de imagem para LabVIEW, que permite aos clientes desenvolver sua aplicação usando um ambiente de programação tradicional, que é, por exemplo, LabVIEW. A segunda é uma experiência de software baseada em configuração, que permite que os clientes desenvolvam seu software de visão escolhendo opções de menu sem a necessidade de programação. No que diz respeito ao hardware, um benefício importante da abordagem da NI para aplicações de visão de máquina é a flexibilidade de incorporar tais funcionalidades em uma variedade de diferentes tipos de hardware, que fornecem diferentes poderes de processamento, integração de entrada e saída e suporte para diferentes barramentos de câmera. Isso, efetivamente, permite que você escolha o produto mais adequado às necessidades de sua aplicação, uma vez que o mesmo software é usado em todas essas opções de hardware da NI. E claro, você pode facilmente reutilizar o código de uma aplicação em uma próxima, mesmo se o hardware for alterado. Para a primeira parte desse webinar, vamos nos concentrar no software e em seguida vamos discutir as opções diferentes de hardware. Então, vamos iniciar a parte de software. Para que os clientes possam desenvolver aplicações de visão de máquina utilizando o LabVIEW, a National Instruments fornece o Vision Development Model, que é uma biblioteca de funções para uso no LabVIEW, assim como outras linguagens baseadas em texto como C e C++. Este módulo inclui centenas de funções de visão de máquina e processamento de imagem, assim como mais de 50 funções diferentes para uso em FPGAs, para aplicações de visão que necessitam de alto desempenho. Como o LabVIEW é usado em todas as opções de hardware da NI, ele não só pode ser usado para desenvolver aplicações de visão de máquina, mas também para integrar inspeções de visão com outros sistemas como controle de movimento, entrada e saída e medições de grandezas físicas. Isso permite que os clientes desenvolvam aplicações avançadas, como por exemplo, movimento guiado por visão. Um dos desafios do desenvolvimento de software para aplicações de visão de máquina é que o processo muitas vezes requer múltiplas iterações de testes, ajustando parâmetros da função e testando novamente até que o software satisfaça os requisitos da aplicação. Para enfrentar esse desafio, o módulo Vision Development também inclui uma ferramenta chamada Vision Assistant. O Vision Assistant fornece uma abordagem baseada em configuração para construir o seu software de visão. Essa abordagem, esse Vision Assistant, ele permite você carregar ou adquirir amostras de imagens e ver os resultados de cada etapa de processamento, à medida que é feita a configuração, e assim permitindo a rápida prototipagem do algoritmo de visão de sua máquina. Ele também fornece ferramentas de benchmarking necessárias para avaliar o desempenho do seu algoritmo. Quando estiver satisfeito com seu algoritmo, o Vision Assistant pode ser usado para gerar o código pronto em LabVIEW para implementação no controlador de sua escolha. Além disso, você pode facilmente modificar o código gerado para integrá-lo em um código de outras partes do seu sistema. O Vision Builder for Automated Inspection é a opção da NI para desenvolver um sistema de visão de máquina sem efetuar nenhuma programação. Essa opção consiste de 4 partes principais. A primeira, que é a janela principal, exibe a imagem que está sendo processada e também a imagem que vai ser utilizada para definir as regiões de interesse. A segunda, que é a paleta de etapas de inspeção, ela lista e descreve as etapas que você pode usar para criar sua inspeção. Quando você clica em uma etapa, a paleta transforma-se na página de propriedades, que pode ser usada para configurar essa etapa.
A terceira, que é a janela de configuração de estado, exibe a lista de etapas de estado atualmente selecionada na inspeção. A última, por fim, que é a janela de visão geral, exibe uma miniatura do diagrama de estado para inspeção. O diagrama de estado é usado para implementar a tomada de decisão como parte de seu script de processamento de imagem. Por exemplo, ele pode ser usado para acionar um ejetor de peça se uma peça falhar na inspeção. Este software, apesar de ser pronto para o uso, não permite as customizações que podem ser feitas, como por exemplo, em uma plataforma de programação como o LabVIEW. Essa é a principal diferença dele. Além do software de visão de máquina, a National Instruments tem parceria com fornecedores líderes de mercado de câmeras, lentes e iluminação, para fornecer os acessórios necessários para um completo sistema de visão. Porém, para explicar isso, é necessário primeiramente falar sobre os fundamentos de sistemas de visão. E por isso, como esse vai ser o último tópico que vai ser tratado pelo nosso partner, a Setup, deixaremos isso para o último módulo deste webinar. Além do software de visão, câmeras e acessórios, também é necessário avaliar quais opções de hardware poderiam ser escolhidas para o seu sistema, e também quais considerações devem ser feitas antes de selecionar qualquer opção. Primeiramente, vamos falar sobre as câmeras inteligentes, que combinam uma câmera e um processador em uma única unidade, o que lhes permite operar de forma mais autônoma, significando que todas as aquisições e processamento ocorrem de modo embarcado na câmera. A Enai oferece 14 modelos diferentes de câmera inteligentes, que são smart câmeras, que variam de VGA até modelos de 5 megapixels de resolução, além de possuir opções de cor e monocromática. Cada modelo inclui portas de entrada e saídas digitais para operações como disparo ou controle de relé, assim como uma porta de rede para comunicação com outros sistemas. Dada sua operação autônoma e capacidade de comunicar através da rede, câmeras inteligentes são ótimas para aplicações que requerem uma única câmera com limitadas entradas e saída. Os sistemas de visão compactos, também conhecidos como Compact Vision Systems ou CVS, são controladores robustos e sem ventoinhas embarcadas. Eles também possuem processador Intel Atom de 4 núcleos e 2 portas USB 3 ou Gigabit Internet, que são controladas independentemente. Eles oferecem suporte à conectividade para câmeras de visão Giga-E Vision e USB 3, que são padrão da indústria, e esses sistemas possuem um conector DisplayPort para integrar interfaces de máquina, assim como portas USB 2. Também possui uma porta de rede e uma porta de entrada e saída digital que lhes permite integrar e comunicar facilmente com outros sistemas de controle. O CVS está disponível para Windows ou para sistema operacional Enai Linux Realtime e podem ser programados com um LabVIEW e também utilizando o módulo Vision Development, ou até mesmo o Vision Builder for Automated Inspection, que é aquele software de puramente configuração. Quando usado com um LabVIEW e um módulo de visão, o FPGA Xilinx interno pode ser usado para implementar entradas e saídas digitais personalizadas, assim como coprocessamento de imagem em FPGA. Os controladores industriais são os controladores embarcados de maior desempenho oferecidos pela Enai. Eles possuem processadores Intel Core de 5ª geração, entrada e saída digital e extensas opções de conectividade. Esses controladores também possuem 4 portas Ethernet controladas independentemente e 2 portas USB 3, controladas também independentemente, permitindo que eles se conectem a várias câmeras Giga-E Vision e USB Vision 3. Os controladores industriais também estão disponíveis para um Windows e sistema operacional Linux Realtime, igual ao CVS, e da mesma maneira que pode ser programado o CVS, os controladores industriais também podem. Assim como o CVS e os controladores industriais, os Compact Hue são controladores robustos e sem ventoinhas, com processador de alto desempenho,
combinado com Xilinx FPGA e também slots para entradas e saídas. A Enai oferece uma extensa gama de mais de 100 módulos de entrada e saída para uso com a plataforma Compact Hill. Esses módulos vão desde entrada e saída digital e analógica, assim como medições de alta qualidade de grandezas físicas e modos de controle de movimento. Além disso, o Compact Hill possui portas USB e Ethernet para conectividade com câmeras USB 3 Vision e GHE Vision. Então, com esse suporte do Compact Hill a sistemas de visão, possibilidade de uso de entrada e saída modulares, controle de movimento e interface de máquina, tornam ele uma ótima opção para aplicações que precisam de alta sincronização e integração entre visão e outros componentes de um sistema de controle, podendo ser programado também por LabVIEW e pelo módulo de visão, além de contar com FPGA para coprocessamento das imagens. Por fim, a Enai oferece uma ampla seleção de frame grabbers para interface com padrões industriais, como por exemplo, as câmeras USB Vision, GHE Vision e Camera Link. Esses frame grabbers estão disponíveis tanto para sistemas PXI quanto sistemas PCI, dando-lhe a liberdade de escolher a plataforma PXI para aplicações com elevada necessidade de processamento de alto desempenho. A Enai também oferece frame grabbers PXI, PCI, Camera Link com capacidade de processamento inline de imagem FPGA para aplicações de pré-processamento e controle de alta velocidade. Então, recapitulando, já vimos a arquitetura de um sistema de visão, quais são os componentes que integram um sistema de visão e falamos muito sobre FPGA. Nos últimos slides, eu falei vários produtos que podem ser utilizados com FPGA, mas vamos entender um pouco melhor agora o porquê esse FPGA é importante em sistemas de visão. Então, vamos para o terceiro tópico. Desempenho é um requisito fundamental em todas as aplicações de visão de máquina. Um aumento no desempenho significa que você pode alcançar maior taxa de transferência de dados, que lhe permite ter aquisição de imagem mais rápida, adquirir a partir de sensores de alta resolução e também tirar proveito de algumas das câmeras mais recentes do mercado, que oferecem faixas dinâmicas mais elevadas. Além disso, um aumento no desempenho significa que você pode processar imagens muito mais rápido. Assim, não só lhe dá a capacidade de alcançar resultados mais eficientemente e rapidamente. Isso significa que você pode executar um pré-processamento de algoritmos de threshold ou filtragem, por exemplo, mais rápidos, permitindo que você reduza a quantidade de dados que você precisa processar. Você também pode executar algoritmos de processamento, como análise de combinação de padrões, muito mais rapidamente. Isso, finalmente, lhe dá a capacidade de tomar decisões com base em dados visuais mais rápido do que nunca. Como você pode ver, um aumento no desempenho pode fornecer grandes benefícios. Então, como você pode aumentar o desempenho de seu sistema de visão? Bem, um sistema de visão em sua forma mais simples consiste em uma câmera, uma interface para conexão e um elemento de processamento. Normalmente, o elemento de processamento é uma CPU. Para aumentar o poder de processamento de um sistema de visão, você pode usar uma CPU de maior desempenho ou escolher uma que tenha mais núcleos de processamento. Embora isto permita que você realize operações de visão de máquina mais rapidamente, não é sempre a melhor escolha, já que os algoritmos de visão de máquina possuem diferentes formas de execução. Por exemplo, alguns algoritmos, como o de threshold de filtragem, podem operar em pequenos grupos de pixels em paralelo, enquanto que algoritmos mais avançados, como por exemplo análise de combinações de padrões, normalmente operam em uma imagem inteira de uma única vez. Como os algoritmos de visão de máquina operam em imagens diferentemente, alguns deles podem ser executados muito mais eficientemente em diferentes tipos de elementos de processamento do que outros, como por exemplo, alguns podem ter melhor desempenho em CPU e outros melhor desempenho
em arquiteturas que permitem o processamento em paralelo, como FPGA. A primeira arquitetura, utilizando FPGA que eu vou mostrar, é a arquitetura que tem o coprocessamento FPGA. Nessa arquitetura, o FPGA e a CPU trabalham juntos para compartilhar a carga de processamento. Essa arquitetura é mais comumente usada com câmeras GHE Vision e USB 3, porque sua lógica de aquisição é melhor implementada usando uma CPU. Isso significa que a imagem é adquirida usando a CPU e, em seguida, enviado para o FPGA através de acesso direto à memória, onde o FPGA pode realizar operações, como por exemplo a filtragem ou a extração do plano de cor. Em seguida, a imagem pode ser enviada de volta para a CPU para operações mais avançadas, como por exemplo OCR ou análise de combinação de padrões. Em alguns casos, todas as etapas de processamento podem ser concluídas no FPGA, e os únicos resultados de processamento são enviados de volta para a CPU para uso em outras operações, como controle de movimento. Isso permite que a CPU dedique mais recursos a outras operações, como controle de movimento, comunicação em rede e exibição de imagens. Uma segunda arquitetura comum que vamos discutir é o processamento em linha FPGA. Na arquitetura de processamento FPGA inline, a interface da câmera é conectada diretamente aos pinos do FPGA, significando que os pixels são passados diretamente para o FPGA à medida que eles são enviados pela câmera. Essa arquitetura é comumente usada com câmeras Link, porque sua lógica de aquisição é facilmente implementada usando circuitos digitais no FPGA. Essa arquitetura tem dois principais benefícios. Primeiro, ela permite que você não sobrecarregue a CPU, executando funções de pré-processamento no FPGA, como por exemplo, você pode usar o FPGA para funções de pré-processamento de alta velocidade, como filtragem ou thresholding. E isso permite que você pré-processe a imagem antes de enviá-la para a CPU, reduzindo efetivamente a carga de trabalho nessa CPU. Ele também permite que você reduza a quantidade de dados que a CPU terá de processar, através da implementação de lógica para capturar apenas os pixels de regiões que você deseja. O segundo benefício dessa arquitetura é que permite que você execute operações de controle de alta velocidade diretamente dentro do FPGA, sem usar a CPU. O FPGA é excelente para aplicações de controle porque é capaz de funcionar em loops com elevadas taxas de temporização, permitindo alcançar tempos de respostas determinísticas para controle e operações de confiança. Isso significa que você pode usar o FPGA para processar a imagem à medida que ela é enviada da câmera, e em seguida tomar decisões de controle com base nos resultados do processamento. Um exemplo disso é a classificação de passo e falha em alta velocidade, onde o FPGA pode ser usado para enviar pulsos a um atuador, que então ejeta as peças de altíssima velocidade sempre que o processamento detecta o passo ou falha. No caso, falha. Para desenvolver seu próprio código em FPGA usando o LabVIEW, a National Instruments oferece o módulo LabVIEW FPGA. O módulo LabVIEW FPGA permite que engenheiros, cientistas e projetistas aproveitem a tecnologia FPGA sem ter que se preocupar em programar em Verilog ou VHDL, que são linguagens textuais com alta complexidade. Você pode usar o LabVIEW FPGA para descarregar suas tarefas mais críticas de uma CPU, como controle de alta velocidade, processamento de cell inline, protocolos personalizados, disparos, sincronização de dispositivos e testes rápidos de estímulos e resposta. E apenas para clarificar, quando eu falo linguagens como Verilog e VHDL mais complexas, quer dizer, para quem tem domínio dessas linguagens, perfeito. Mas para quem não tem domínio delas, o tempo de aprendizagem é mais complexo, é mais demorado por conta das características de sintaxe e todas as linguagens que você tem que aprender sobre esses tipos de programação. E uma coisa que eu gostaria de destacar porque é interessante, se vocês lembrarem, eu falei que a NI tem um módulo de visão para o LabVIEW e tem um módulo de FPGA para o LabVIEW. A parte interessante é que muitas das funções que existem
do módulo de visão para o LabVIEW também existem no LabVIEW FPGA. Então, muitas das funcionalidades que você já tem no LabVIEW podem ser facilmente usadas no LabVIEW FPGA. Isso é um dos grandes diferenciais em utilizar o LabVIEW FPGA para aplicações de visão. Eu já falei que o módulo Vision Development inclui o Vision Assistant, que é aquela ferramenta de engenharia para a criação de algoritmos de visão de máquina baseada em configuração, e que posteriormente é gerado automaticamente o código em LabVIEW, caso o usuário deseje. Mas o que você não sabia deste módulo é que, além de fornecer ferramentas de benchmarking, este também realiza uma estimativa da utilização de recursos no FPGA, para que você possa ver quanto tempo levará para o seu algoritmo ser executado e também se há ou não recursos suficientes disponíveis no FPGA. Uma vez que esse algoritmo está pronto, o Vision Assistant pode ser usado para gerar o código LabVIEW necessário para executar o algoritmo nas CPUs e FPGAs em produtos de hardware NI. O código gerado também inclui a lógica necessária para a comunicação entre a FPGA e a CPU, que permite que você se concentre em sua aplicação, em vez de se preocupar com o código de implementação em baixo nível. Então, no lado direito é o projeto, onde vocês conseguem ver esses recursos. Para entender melhor como essas funções podem ser usadas em FPGAs para obter um ganho de desempenho, vamos entender primeiro como CPUs e FPGAs operam. Neste exemplo, vamos usar um algoritmo teórico que executa 4 operações diferentes em uma imagem e mostra como cada uma das operações são executadas quando implementadas em uma CPU e em um FPGA. As CPUs, normalmente, executam operações em sequência, o que significa que a operação 1 deve ser executada em toda a imagem, antes que a operação 2 possa ser iniciada. Portanto, se executarmos esse algoritmo em torno de uma CPU, cada operação leva 6 milissegundos, o que resulta em um tempo de processamento total de 24 milissegundos. Em seguida, podemos implementar esse algoritmo em um FPGA. Como os FPGAs podem executar operações em paralelo, cada uma das 4 operações em nosso algoritmo teórico pode operar em diferentes pixels na imagem ao mesmo tempo. Isso significa que a quantidade de tempo que leva para receber nosso primeiro pixel processado é de apenas 2 milissegundos, e a quantidade de tempo para processar toda a imagem é de apenas 4 milissegundos. Isso resulta em um tempo de processamento total de 6 milissegundos, que é significativamente mais rápido do que a implementação da CPU. Mesmo se usarmos esse algoritmo em uma arquitetura de coprocessamento FPGA e transferirmos a imagem para a CPU, o tempo total de processamento, incluindo o tempo de transferência, ainda é muito menor do que usando a CPU sozinha. Agora, vamos passar para a última parte. Então, com isso, chegamos ao último tópico do nosso webinar. Eu acredito que esse é o tópico mais esperado por todos, porque é aqui realmente que vocês vão ter os fundamentos de ótica, como, por exemplo, iluminação e conceitos fundamentais de sistemas de visão de máquina. E com isso, eu espero que vocês tenham um completo overview de como funciona um sistema de visão, desde a arquitetura, quais são os componentes que formam ele, e por que utilizar tecnologias avançadas para processamento de imagens. Então agora eu vou passar a mensagem, a fala para o William, que é o nosso integrador, que é um partner do NI, que é a Setup. Então, William, muito obrigado primeiramente pela participação e deixo agora com você para a finalização do seminário. Olá, meu nome é William, eu sou da empresa Setup Automação de Campinas, Alliance Partner da National Instruments, e eu gostaria de continuar esse webinar falando sobre fundamentos mínimos para a seleção da câmera e de componentes ópticos para o seu sistema de visão. Eu sou sócio da empresa Setup. A Setup tem 20 anos no mercado e pelo menos 16 anos de experiência com sistemas de visão. Gostaria de começar dizendo que nós vamos passar brevemente sobre alguns tópicos pelo tempo que nós temos disponíveis, e que se alguém tiver alguma dúvida específica pode entrar em contato e a gente vai ter o maior prazer de estar esclarecendo.
o mais importante para um bom sistema de visão é que nós tenhamos feito e realizado uma boa seleção dos componentes ópticos do sistema. A ótica representa pelo menos 70% a 80% do sucesso de um sistema de visão. Quando eu falo em elementos ópticos, eu estou dizendo a câmera em si, que é a nossa unidade sensora, as lentes que são utilizadas para atribuir a melhor imagem possível para as câmeras, os filtros ópticos, não estou falando sobre filtros de software, estou falando sobre filtros ópticos físicos e principalmente o sistema de iluminação. Quando abordamos as características principais das câmeras, as câmeras têm, além do tipo de tecnologia com que elas são construídas, ser CCD ou CMOS, existem câmeras coloridas ou monocromáticas. O mais utilizado nos sistemas de visão são câmeras monocromáticas, pela sua característica intrínseca e filtros, aprimoramento da imagem que ela proporciona, a precisão da imagem, tamanho e formato do sensor. Existem sensores retangulares, sensores também no formato de apenas uma linha, chamados de line scan, para aquisição de imagens em altíssima velocidade, utilizando encoders. Outra característica importante na seleção da câmera são a quantidade de fotos por segundo que serão necessárias para que eu consiga detectar as falhas em um processo em função da velocidade do processo em si, a quantidade de produtos que são fabricados por minuto, etc. A resolução da câmera é muito importante. No caso de sistema de visão, a gente sempre vai procurar uma relação ótima entre a resolução e a imagem que a gente está querendo analisar. Um exemplo, a orientação deve ser feita a partir da menor falha a ser detectada. E esta menor falha deve ser digitalizada com no mínimo 10 pixels no menor dimensão que esta falha possui. Seja ela um traço, seja ela um ponto específico, uma mancha, mas a menor falha deve ser digitalizada com no mínimo 10 pixels para que a gente tenha uma boa caracterização e precisão na localização dessa falha. Isso vai ser crucial para que tenhamos um sistema altamente repetitivo. O barramento de comunicação, que tem a ver com a taxa de amostragem dessa câmera e, enfim, o formato e a forma como ele vai estar interligado com a unidade de processamento de imagem. Uma vez selecionada a câmera, conhecido o tamanho do CCD, a gente parte para a seleção de lentes. E em sistemas de visão computacional, para especificarmos a lente, primeiro a gente deve definir uma estratégia de inspeção. Essa estratégia vai dominar a seleção do tipo de lente que nós vamos estar aplicando para essa câmera. Característica importante também que deve ser analisada é o campo de visão necessário para poder identificar, ou seja, qual é o tamanho da imagem útil que vai estar disponível para o meu CCD para eu poder enxergar todas as falhas ou todo o objeto que eu quero analisar, medir, o que seja. A distância de trabalho vai ser definida pela abertura angular da lente focal que eu vou escolher e também pelo campo de visão. É uma consequência disso. Se existe alguma restrição física no posicionamento da minha câmera, uma alternativa é alterar o ângulo ou a distância focal. Em função da distância focal, eu consigo aproximar ou afastar a câmera e respeitar alguns dessas condições de contorno. Então essas são algumas variáveis que a gente pode trabalhar com uma certa limitação, mas para conseguir atingir o nosso objetivo. Resolução mínima, como eu disse, tem a ver com os mesmos princípios utilizados por Nyquist para definir digitalização de qualquer forma de onda, mas no caso em imagem e para cima de visão, na prática, ao invés de simplesmente o dobro da taxa de amostragem, o dobro do tamanho da falha, nós vamos estar procurando 10 vezes o tamanho da falha ou 10 pixels para a falha que a gente quer analisar. A profundidade de campo é um fator muito importante que deve ser analisado na seleção da câmera. Quanto maior a distância focal, menor é a profundidade de campo, que é a região útil focal, ou seja, em que a imagem permanece focada
E essa é uma característica muito importante dependendo do tipo de análise que nós vamos fazer. O tamanho do sensor que nós discutimos há pouco vai interferir também em qual lente que nós vamos selecionar. Elas estão diretamente relacionadas. A primeira coisa que a gente precisa fazer para definir a melhor estratégia de inspeção é escolher dentre os grupos de lentes existentes aquela que melhor vai resolver o nosso problema. Eu vou dar alguns exemplos de lentes que são utilizadas para vocês entenderem, terem a dimensão da gama enorme de problemas que a gente consegue resolver utilizando recursos de sistemas de visão. Uma das lentes mais utilizadas para resolver questões de sistemas de visão são as lentes de distância focal fixa ou distância focal única. Na grande maior parte das aplicações em sistemas de visão, as lentes vão ser do formato C-size, ou seja, de 1,5 polegadas de diâmetro, e são lentes especiais de baixa distorção, diferente de algumas lentes utilizadas em fotografia. Para sistemas de visão computacional, elas têm que ser, no pior dos casos, a distorção esférica da lente, como representada nas figuras aqui abaixo, ou a distorção esférica ou a distorção em perspectiva, não pode ultrapassar aí a faixa de 2% de desvio em relação ao centro. Em algumas explicações, quando a gente vai fazer metrologia ótica, é necessário aplicar uma lente especial chamada telecêntrica. Essas lentes telecêntricas, elas têm algumas características únicas e muito importantes para sistemas de visão. Primeiro, que a distorção esférica da lente é praticamente desprezível, o que permite que a gente realize medições micrométricas. A segunda característica interessante é que a área de inspeção, a imagem útil que eu quero obter, que eu quero fazer medida, ou o tamanho da peça que eu quero medir e avaliar, vai determinar o tamanho da minha lente. A lente ela tem que ser maior do que a peça que eu quero observar, ou maior ou igual. Isso torna, em algumas aplicações, até inviável em função do custo, mas no geral, para peças pequenas ou para detalhes específicos de uma peça grande, essa é a lente mais indicada para fazer medição ótica ou metrologia ótica, que é um exemplo de como ficaria o mesmo diagrama de distorção da imagem. Você vê que praticamente ela só vai aceitar vetores ou raios de luz que cheguem exatamente perpendiculares à superfície da lente, e isso nos dá uma precisão na foto para fazer análise de perfil, por exemplo, de um parafuso, em que eu consigo ter a capacidade de fazer medição em todo o perfil da minha peça sem erros e distorção óptica. Outra lente importante e interessante utilizada nessa visão são as lentes de ultra grande angulares, diferente daquelas que são utilizadas em fotografia artística. Essas lentes são capazes, por exemplo, de fazer inspeção no interior de furos de rosca. Eu consigo ter uma análise em perspectiva de todo o interior de um objeto sem ter que ter uma câmera pequena o suficiente para entrar dentro do objeto. Resolve problemas extremamente difíceis, e eu consigo planificar essa imagem aqui para fazer um processamento digital mais aprimorado, e até em alguns casos algumas medições, mesmo com essa distorção que você está enxergando, mas ela me permite identificar falhas que de outra maneira não teria como identificar. Outra lente interessante são as lentes com visão 360 graus. Em um processo muito rápido em que eu quero identificar, por exemplo, o texto impresso no rótulo de uma caixa de remédio, um exemplo de aplicação, essa lente tem a capacidade de analisar em apenas uma foto toda a lateral. Eu consigo planificar essa imagem e ainda verificar a qualidade da impressão. Uma lente muito específica, mas que resolve também problemas bastante complexos. Só de você imaginar que eu consigo tirar fotos e o meu tempo
da foto vai ser basicamente regido pelo tempo de exposição setado na câmera. Eu não preciso rotacionar o objeto para conseguir analisar todos os lados dele. No mesmo princípio do 360, mas com algumas características mais interessantes, são as lentes Polyview, que são lentes complexas formadas por uma sequência de um prisma e um grupo de espelhos que conseguem emitir até, por exemplo, 8 faces de um único objeto. Essa lente nos ajuda a fazer inspeções em alta velocidade sem a necessidade de um robô e com um custo muito mais acessível. Um exemplo de aplicação seria, por exemplo, em um objeto complexo de vários lados, que eu necessite analisar todos os lados, como uma porca, por exemplo, que são produtos fabricados em alto volume, ou mesmo tampas de garrafa, em que eu tenho que detectar se não existe nenhuma imperfeição na borda antes de fazer o invase para impedir que o líquido transborde, etc. Essas são algumas das aplicações para esse tipo de lente especial. Todas elas são compatíveis com as câmeras de sistema de visão com C-mount. Além dos recursos das lentes e a escolha da câmera ideal para a aplicação, algo que é muito pouco conhecido, mas resolve problemas muito interessantes, são os filtros ópticos aplicados para a sistema de visão. Esse aqui é um exemplo de um filtro que deixa passar, ele é um filtro, rejeita a faixa, ele rejeita praticamente toda a faixa visível, a faixa visível como posso observar no gráfico aqui, os comprimentos de onda visíveis, deixa passar simplesmente o ultravioleta e o near infrared, ou seja, uma região próxima ao infravermelho e o próprio infravermelho. E ao utilizar esse filtro, eu consigo, por exemplo, detectar com uma certa tranquilidade se este carro foi batido. Então, a diferença de tinta de uma peça a outra do automóvel fica extremamente ressaltada na imagem, e eu consigo obter recursos aqui que nenhum filtro por software conseguiria resolver. Outra demonstração muito interessante de como os sistemas de visão, os filtros, podem ser aplicados e atribuir grande valor para realizar tarefas complexas é este caso aqui. Imagine um lote com remédios e eu tenho um pacotamento final e um código de barra externo, e eu não quero confundir os códigos de barra de cada um dos produtos individuais com o produto da embalagem principal. É possível, com um certo esforço, em alguns casos, talvez não com tanta repetibilidade, por software separar e filtrar e tentar fazer com que o sistema leia e reconheça apenas esse código principal. O problema é quando a gente abusa dessas técnicas de software, a própria qualidade desse código também vai decair, vai sofrer de tal maneira que em algumas das vezes a gente não vai conseguir ler código nenhum. Uma das maneiras de resolver esse problema nesse caso é utilizar esse filtro que deixa passar apenas o infravermelho e absorve os demais comprimentos de onda, e o resultado é justamente esse. Todo escrito que o material gráfico que estiver dentro da embalagem plástica, ele não vai passar para fora, e eu vou conseguir ter uma nitidez tremenda no código, que é o meu objeto fundamental. Com o mínimo esforço de software a gente consegue resolver esse problema. Uma outra característica, um outro exemplo de filtro interessante é quando eu tenho que fazer inspeção, por exemplo, através de plásticos, e eu quero detectar se o produto está aqui, se ele está correto, mesmo que seja uma simples presença e ausência. Quando eu estou com um produto já embalado, existem reflexos nas imperfeições do material plástico externo que vão impedir que eu faça uma boa análise. Através de um filtro óptico específico, eu vou conseguir eliminar essas reflexões, ou suprimir a boa parte dessas reflexões, e vou ter condições de, com pouco esforço de desenvolvimento de software, ou o mínimo necessário com altíssima repetibilidade, identificar todos os elementos que eu preciso na foto.
Além das técnicas de lentes e de filtros que a gente já comentou, existe uma gama enorme de recursos de sistemas de iluminação a LED específicos para sistemas de visão que vão nos ajudar também a ressaltar ou melhorar uma grande característica que a gente busca sempre, que é garantir a relação sinal-ruído. Entenda para sistema de visão em que sinal é tudo aquilo que eu quero ressaltar, eu quero avaliar, por exemplo, uma falha, e ruído é qualquer coisa que apareça na imagem que não me interessa, um fundo, um ser humano, um fundo de esteira, um fundo plástico que não faz parte daquilo que eu estou tentando analisar. A partir da seleção correta dos recursos de iluminação que existem, aqui eu tenho dois exemplos interessantes. O de cima demonstra o exemplo da aplicação de uma iluminação do tipo domo, em que eu tenho uma iluminação totalmente indireta, eu tenho LEDs aqui nas extremidades num corpo esférico, pintado com um branco, e a luz se reflete em cada trecho deste globo e vai iluminar o objeto que eu quero em todas as direções, eliminando qualquer tipo de sombra que possa, por exemplo, interferir numa análise dimensional. Esse domo ainda tem um orifício que permite que eu tire uma foto ou filme sem interferir, sem que a iluminação possa interferir diretamente na lente da minha câmera. Outra aplicação muito interessante, quando eu preciso garantir que eu tenha uma iluminação e que a câmera faça a imagem de maneira totalmente perpendicular ao objeto sob análise, e eu também preciso que a iluminação seja fornecida na mesma direção. Aí a gente aplica esse conceito de iluminação coaxial. Essa iluminação coaxial é composta por um semi-espelho a 45 graus, toda a barra de iluminação LED na lateral a 90 graus, ele ilumina, reflete nesse semi-espelho, ilumina o objeto e a imagem, depois que reflete do objeto, passa diretamente para a câmera. Uma iluminação muito interessante. Agora que finalizamos a parte de apoio à seleção dos componentes óticos, gostaria de brevemente apresentar a setup e dizer como é que você pode entrar em contato com a gente e como é que nós podemos contribuir com a solução dos problemas que vocês estão encontrando aí nas suas empresas. A setup se propõe a trabalhar em soluções que não estão disponíveis no mercado, então nós realmente temos um grande foco em inovação, em pesquisa e gostamos de desafios. Então nós somos equipados com um dos, acho que o primeiro e único laboratório de sistemas de visão, extremamente equipado com a maioria das lentes que vocês viram aqui, iluminações e câmeras monocromáticas floridas de diferentes resoluções. Então temos toda a capacidade para inspecionar e fazer testes em sistema de visão e reduzir tanto o risco do integrador, de nós, da empresa que vai prestar o serviço, como também do cliente que está pretendendo, gostaria de avaliar a possibilidade de instalar um sistema de visão na sua empresa. Esses daqui são alguns dos nossos clientes. Ao longo desses 20 anos, nós temos atendido aí diversas aplicações. Só em sistema de visão, como já disse anteriormente, nós temos mais de 16 anos de experiência com projetos de sucesso. Vou passar basicamente demonstrar aqui há pouco alguns projetos de sucesso que a gente entregou. Também somos, já falei anteriormente, mas Alliance Partners da National. Eu sou desenvolvedor certificado da National e temos uma equipe de programadores também em LabVIEW para poder desenvolver a aplicação de acordo exatamente com a sua necessidade, utilizando as melhores práticas de desenvolvimento de software. Temos uma parceria também com a IBM no uso da
das ferramentas do Watson para a implementação de computação cognitiva e integração de processos na indústria 4.0. Então, também se você tiver necessidades e interesses relacionados à indústria 4.0 e análise cognitiva, pode entrar em contato com a gente. Somos integradores também da Fanuc Robotics, integramos os robôs e somos os únicos especialistas no Brasil em visão para apoio e orientação de robôs. Utilizamos na construção das nossas máquinas especiais perfis de alumínio Bosch X-Roach, também somos integradores nessa divisão de produtos. Temos um corpo de engenharia completo, fazemos desde projeto elétrico, construção de painéis específicos voltados para as nossas máquinas, projetos mecânicos de pequeno, médio e grande porte, inclusive a integração de todo o sistema e oferta de soluções turnkey. Vou passar daqui a pouco para alguns exemplos para vocês conhecerem. Esses aqui são alguns exemplos de sistemas de visão implementados com sucesso, como inspeção de lápis um grande fabricante de lápis, ou seja, produtos de altíssimo volume, por exemplo, fabricação de cigarros, em que são analisadas mais de 14 falhas a mais de 10 mil peças por minuto, invase de cosméticos, inspeção de conexões especiais, enfim, uma gama enorme de recursos aqui. A gente também pode demonstrar para vocês algumas das aplicações numa visita. Inspeção de velas de automóveis para garantia do mínimo de emissões o possível, inspeção de chips de GPS para celulares, projetos como um todo executados na área de P&D, por exemplo, PD 128 em conjunto com o CPFL, Unicamp, CPQD, de acordo com o P&D ANEEL, para a construção de um sistema para análise de fornecimento e geração distribuída. Até como consequência desse projeto, também fizemos a instalação de um qualímetro de energia na primeira usina fotovoltaica de Tanquinho, aqui na região de Campinas, uma usina experimental, todinha automatizada e com os parâmetros de qualidade sendo analisados por um sistema fornecido pela nossa empresa. Também desenvolvemos um qualímetro de energia elétrica na subestação de Morungaba, com análise de todos os parâmetros do PRODIST, inclusive análise harmônica até a 77ª harmônica, então, com algoritmos desenvolvidos pela Setup. Então, independente da aplicação, independente do ramo que você precisar, realmente o nosso contexto, o nosso objetivo resolver os grandes desafios da indústria. Esse é um projeto recente, desenvolvemos há menos de um mês um sistema para recarga de baterias de celular, onde foi necessário desenvolver numa aplicação para aguentar o ambiente industrial, com diferentes formatos e conexões de baterias, fazer uma carga rápida e foi desenvolvido toda a eletrônica, o firmware do microcontrolador e o software supervisório em LabVIEW para análise e aquisição de tensão e corrente, traçando todo o perfil de carga e otimizando ao máximo o processo industrial na recarga dessas baterias na fase de pré-montagem. Também fabricamos toda essa estrutura, essa máquina que vocês estão observando aqui, foi para fabricação de tubos da parte de suspensão automobilística, incluindo microfuncionamento em datamakers, com verificação em sistema de visão computacional da qualidade do código gravado para rastreabilidade de processo. Outros projetos executados, nós desenvolvemos, somos especialistas na construção de dinamômetros elétricos e
e uma série de sistemas para testes de caixa de câmbio, embreagens, desde o setor de automóveis, para o setor, inclusive para o setor de caminhões também, caminhões pesados. Alguns exemplos das máquinas que a gente construiu: nós temos diversas máquinas já instaladas nos principais fabricantes de caixas de câmbio para caminhões. Projetos também para a área de ferramentas, Power Tools, utilizados tanto em linha de produção quanto em bancadas de sistemas de qualidade e durabilidade de produtos. A Setup agrega todos os conhecimentos na parte de mecânica fina, usinagem, temos excelentes parceiros de usinagem, projeto elétrico, projeto mecânico, projeto pneumático, hidráulico, o que for necessário para integrar todos os sistemas necessários para fazer um bom teste de produto. Na parte de tratamentos químicos também fizemos toda a parte de automação, controle de diversos processos aí. Automação de usinas hidrelétricas, não construímos usinas, mas fazemos automação de usinas hidrelétricas como essas que foram realizadas em Mogi Guaçu, Chapecó e lá no Chile, a Endesa, da água descongelada da Cordilheira dos Andes. Outros projetos também, temos mais de 30 fornos industriais automatizados pela empresa. Não construímos os fornos em si, mas fazemos toda a parte de automação do processo de tratamento de peças e fornos industriais. Também fizemos automação de fábrica de ração de cachorro, enfim. O nosso foco é em agregar os conhecimentos necessários para resolver problemas que não são triviais. Se você gostou, tiver alguma dúvida, algum contato, quer fazer algum teste, por favor, entre em contato. Esse é o nosso contato comercial. Você vai falar ou com o Henrique ou comigo, somos os sócios da empresa. E eu sou muito grato mais uma vez por essa oportunidade. Estamos abertos aí para os esclarecimentos necessários. Muito obrigado pela atenção.